Da igualdade x vezes y menos 1 e x menos y, né? Então a gente tem que a igualdade x vezes y menos 1 e x menos y igual a 3 e 0. Podemos concluir que isso daqui é válido, né? Então, como isso daqui é um par ordenado, então par ordenado tem ordem, né? Esse primeiro valor tem que ser igual a esse primeiro valor, claro. E esse segundo valor tem que ser igual a esse segundo valor, né? Então daí a gente pode concluir que, olha, x vezes y menos 1 tem que dar 3, correto? Primeiro com primeiro. E x menos y tem que dar 0, correto? Então, se a gente passar esse y para o lado de lá, a gente vai ter o seguinte, ó, x é igual a y. Também negativo passa para lá positivo e a gente já conclui que o x é igual a y. Como o x é igual a y, no lugar do x ou no lugar do y, para trocar qualquer um deles, né? No lugar do x aqui, eu vou colocar y. Y, né? Porque x é igual a y, vezes y. Passou um para o outro lado. É igual a 3, tá menos, passa mais, 1. Né? E quanto é y vezes y? É y ao quadrado, que é igual a 3 mais 1, 4, né? Como esse expoente é par, antes da gente extrair a raiz do outro lado, a gente tem que colocar mais ou menos, né? Então, y vai ser igual a mais ou menos raiz de 4, né? Está quadrado, para o outro lado, manda uma raiz de mesma ordem, né? Se está quadrado, raiz quadrada, né? Se fosse de cubo, raiz cúbica, né? E como é par, tem que colocar isso mais ou menos aqui antes, correto? Então, raiz de 4 é quanto? É 2. Então, o y, né? Pode valer mais ou menos 2. Mas como a gente viu aqui anteriormente, ó, o x também é igual ao y. Se o y pode valer mais ou menos 2, então o x também pode valer mais ou menos 2. Então agora cabe a gente analisar, né, qual dessas alternativas aí são válidas, né? X é igual a 1? Não, x é mais ou menos 2. Cadê? A única opção que dá isso é aqui, né? Alternativa, né? X e y. X é igual a y, que é igual a mais ou menos 2. Correto? Questão de número 1. Questão 1. Questão 2, olha. Que pede a questão 2, ó. A distância do ponto menos 3 e 4 ao ponto de origem do sistema coordenado vale. Isso aqui que é o ponto de origem do sistema cartesiano. É o ponto 0, 0, né? A origem é o ponto O, é o ponto 0, 0. Então ele quer a distância desse ponto a esse ponto. Como calcular? Você vai utilizar lá a fórmula da distância, né? Qual que é a equação da distância? Distância entre dois pontos, diferenças do x, né? Ao quadrado, mais a diferença dos y ao quadrado, né? Se você substituir aqui, ó, isso aqui eu vou chamar de xa, YA. Então esse aqui vai ser o XB, YB. Vamos substituir aqui, ó. Quem é o nosso XB aqui? Menos 3, né? Menos 3 menos XA, 0, ao quadrado, mais o YB, menos 4, menos o YA, 0, ao quadrado. Então a gente vai ter, ó, D igual, menos 3 menos 0 é menos 3, ao quadrado, mais menos 4 menos 0 é menos 4 ao quadrado, né? Como nossos expoentes são pares, né? Então não importa o sinal de dentro, né? Se é positivo ou negativo, sempre vai sair positivo, por esses expoentes serem pares, correto? Então a nossa distância D fica igual, ó, menos 3 ao quadrado é 9, mais menos 4 ao quadrado é 16, ó, mais 16 são 25, então D é igual a raiz de 25 é 5, correto? Então a nossa distância aqui entre esses dois pontos, entre esse ponto P, menos 3 e menos 4, e o origem que é 0 e 0 é 5, correto? Essa é a questão de número 2 lá daquela primeira lista que a gente enviou, ok? Agora a questão de número 3.
Questão de número 3. Ó. De acordo com os vértices A, 3 e 2, B, 3 e 5 e C, 5 e 5, o triângulo pode ser classificado como? Quer saber a classificação quanto a esse tipo de triângulo, né? Para a gente lembrar na geometria, a gente classifica os triângulos conforme o tamanho de seus lados, né? Então, se eu tenho esses 3 pontos que são vértices de um triângulo, se eu calcular o tamanho desses lados, eu vou poder, né, classificá-lo, né? Quanto a que tipo de classificação ele pode ter, correto? Então, o que a gente vai ter que fazer? Se a gente tem esses 3 pontos, a gente tem que calcular a distância, né, entre A e B, entre A e C, entre B e C, e verificar esses tamanhos, para ver qual tipo de classificação eles vão receber aqui, ó. Ok? Então, vamos fazer isso. Primeiro, vamos calcular a distância entre A e B. Quando eu for calcular a distância entre A e B, eu vou utilizar as coordenadas do ponto A e do ponto B, tá? Então, é a raiz de xb menos xa ao quadrado mais yb menos ya ao quadrado. Então, se aqui for meu xa, esse é o ya. Se for meu xb, esse é o yb. Aí substituo aqui, ó. Tá ok? Então, a distância entre os pontos A e B... Então, a distância entre os pontos A e B vai ser igual a xb, 3, menos xa, 3 ao quadrado, mais o yb, 5, ya, 2 ao quadrado, correto? Então a distância entre os pontos A e B vai ficar igual a 3 menos 3 é 0 ao quadrado, mais 5 menos 2 é 3 ao quadrado, ok? E faz os quadrados aqui agora, ó. Então quanto é 0 ao quadrado? É 0. 3 ao quadrado é 9, né? 0 mais 9. 0 mais 9 é 9, né? Raiz de 9 é 3. Então a gente já calculou a medida de um dos lados, o lado AB, né? O lado AB desse triângulo vale 3. Agora precisamos calcular os outros dois lados. O outro lado a gente tem aqui é o lado A e C, ó. A distância entre os lados A e C. Entre os pontos A e C, né? Que vai virar o lado AC. Correto? Então vai ficar como? Vou chamar isso daqui de xc e yc. Então raiz de xc menos xa ao quadrado mais yc menos ya ao quadrado. Sempre a mesma ordem. Na primeira com o primeiro aqui, ó. Então a distância de A entre A e C vai ficar como? Quem é o xc? 5 menos xa, 3 ao quadrado mais o yc, 5 menos ya, 2 ao quadrado. Então, se a gente fazer 5 menos 3, a gente vai ter 2 ao quadrado mais 5 menos 2, 3 ao quadrado. 2 ao quadrado é quanto? 4 mais 3 ao quadrado. Então 4 mais 9 aqui, né? Depois que a gente fizer os quadrados, 4 mais 9, 13, né? Ou seja, esses dois lados são diferentes. Se eu tenho pelo menos um lado diferente aqui, ele não pode ser equilátero. Já não é. Pode ser qualquer um dos outros. Correto? Agora falta calcular a distância entre os pontos B e C. Então a distância entre os pontos B e C vai ficar igual a raiz de xc menos xb ao quadrado mais yc menos yb ao quadrado. Então vamos substituir. Xc lá vale quanto? Vale 5. Xb vale 3 ao quadrado. Mais. Então, ó, a distância entre B e C vai ser igual a 5 menos 3 dá quanto? 2 ao quadrado, mais 5 menos 5 é 0 ao quadrado. 2 ao quadrado dá 4, né? 4 mais 0, 4. Raiz de 4, 2. Então o que acontece? A gente teve aqui a distância entre A e B deu 3, a distância entre A e C deu raiz de 3, e a distância entre B e C deu 2. Esses valores são iguais? Esses lados são iguais? Não. Então ele é um triângulo escaleno. Correto? Se eu aplicar Pitágoras aqui, né, todos os lados são diferentes, então ele é escaleno. Mas o que acontece se eu aplicar Pitágoras aqui? A gente teria o ponto A, o B e o C. O AB deu 3.
BC deu 2. E o AC deu raiz de 13. Aplica Pitágoras aqui, né? Para verificar se é triângulo retângulo. Porque se for triângulo retângulo, vai bater a relação de Pitágoras. Então, raiz de 13, que é a hipotenusa ao quadrado, supostamente a hipotenusa. 3 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Raiz de 3 ao quadrado é 13, né? 3 ao quadrado é igual a 9 mais 4. 3 é igual a 9 mais 4? Esse triângulo também é retângulo. Né? Mas não é um triângulo OPQ, é um triângulo ABC aqui, né? Então qualquer uma dessas duas respostas estaria correta. Correto? Então essa questão de número 4, pessoal. Questão aqui, ó. Essa é a questão de número 4, né? Pede o seguinte, os pontos 1 e 1, A, 1 e 1, B, 6 e 4 são extremidade de um quadrado. Qual a área deste quadrado, né? Se a gente tem pontos que são extremidade de um quadrado, vamos supor que sejam extremidades consecutivas, né? Então, se eu calcular a distância entre esses dois pontos, eu vou ter a medida do lado deste quadrado, correto? E se eu ter a medida do lado do quadrado, eu consigo achar a área deste quadrado apenas pegando o lado deste quadrado e levando ao quadrado, né? A área de um quadrado é a área, seu lado elevado ao quadrado, né? Então, calculando a distância entre os pontos A e B, a distância entre os pontos A e B vai me dar o lado deste quadrado. Como é que calcula essa distância? Então, se esse for meu XA, seu YA. Se esse for meu XB, seu YB. Substitua. 6 menos 1 ao quadrado mais 4 menos 1 ao quadrado. 6 menos 1 dá quanto? Dá 5 ao quadrado mais 4 menos 1, que é 3, né? Ao quadrado. Se a gente fazer 5 ao quadrado, dá quanto 5 ao quadrado? 25 mais 3 ao quadrado, 9. Né? Então, nosso lado vai ser igual a 25 mais 9, 34. Como não temos a raiz exata, né, de 34, então essa é a medida do nosso lado. O que pede o exercício é o seguinte, qual a área dele? A área dele, então, é a medida desse lado, né? Que é a raiz de 34 elevada ao quadrado. Se você pega uma raiz quadrada e eleva ao quadrado, nós conseguimos cancelar essa raiz quadrada por estar elevando ao quadrado. Então, a nossa área aqui seria de 34 unidades de área. Considerando que esses dois pontos sejam vértices consecutivos, correto? Senão, a gente teria que aplicar aí quando eles não são vértices consecutivos, mas sim quando fazem diagonal desse quadrado, correto? Essa aqui é a questão de número 4. Já a questão de número 5. Então aqui é a questão de número... Então a questão de número 5, olha, determina a área de do triângulo de vértices 2 e menos 3, 3 e 2 e C menos 2 e 5. Professor, como fazer isso? Tem que calcular o lado, tem que calcular a altura? Não tem necessidade. Basta você fazer aquele determinante, né? Para verificar se os pontos são alinhados ou não. Porque quando eles não são alinhados, você pega o módulo desse determinante e divide por 2, você tem a área deste triângulo, né? Então vamos substituir, ó. 2 menos 3, 1, o outro ponto. 3, 2, 1, e o outro ponto. Menos 2, 5 e 1. Esses extremos sobem e os de cima descem. Então, menos e menos dá mais. 2 vezes o delta, né? Menos e menos dá mais. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 2 vezes 1, 4. 3 vezes 5 é 15, vezes 1 é 15. Agora vamos fazer a volta, né? Cadê a volta aqui, ó? Mais e menos é menos, e mais é menos, mas tá voltando, troca e vira mais. 1 vezes 3 é 3, 3 vezes 3 é 9. Mais e mais é mais, e menos é menos, mas tá voltando, vira mais. 1 vezes 2 é 2, vezes 2 é 4. Mais vezes mais vezes mais, dá mais, mas tá voltando é menos, né? 1 vezes 5 é 5, 5 vezes 2 é 10. Então somos positivos aí, ó. 6 mais 4, 10. 15 mais 9, 24. Mais 4, menos 10. Como esses dois aqui são opostos, ó, 10 menos 10 cancela. 24 com 4 dá quanto? Dá 28. Professor, isso aqui é a área? Não. A área de um triângulo é o módulo desse determinante dividido por 2. Então deu 28, que dividido por 2, então a área desse triângulo vai dar
14. Então a área desse triângulo lá é 14 unidades de área. Correto? Questão de número 5. Agora aqui, ó, questão de número 6. Verifique se os pontos 3, menos 5, menos 3 e 3, e menos 1 e menos 2 são colineares. Como a gente faz isso? Da mesma maneira que a gente fez isso aqui em cima. Correto? Se der zero, porque são colineares. Se não, porque não. Tá? Então deu o valor determinante, meio conclusão do mesmo. Então o valor determinante é isso daqui que a gente vai fazer. Correto? O determinante vai ser igual, ó. 3 e menos 5 e 1. Menos 3 e 3 e 1. Menos 1, né? Menos 2 e 1. Então os extremos de baixo sobem, que é 1, né? Então vai o menos 1 e vai o 1. De cima desce, 3 e 1. Então, diagonal principal, de uma por cima por baixo, né? Então delta igual. Menos e menos é mais, né? Então vai dar mais. 1 vezes 5 é 5, 5 vezes 1 é 5. 3 vezes 3 é 9, vezes 1 é 9, não, mais 9. Menos e menos, mais. 3 vezes 2, 6, 6 vezes 1, 6. Agora volta. Diagonal secundária. Então, mais vezes menos é menos, vezes menos é mais. Vai estar voltando, vira menos. 1 vezes 5 é 5, 5 vezes 3 é 15. Mais vezes mais é mais, vezes menos é menos. Vai estar voltando, vira mais. 1 vezes 3 vezes 1, 3. Mais e menos é menos, e mais é menos, mas está voltando, vira mais. 1 vezes 2 é 2, 2 vezes 3 é 6. Se eu juntar os positivos aqui, ó, que vai dar o que acontecer, ó. 6 com 6 dá 12, 12 com 9, 21, 21 com 3, 24, 24 com 5, 29, menos 15. Então o nosso determinante vai dar 14, correto? Vamos conferir. 6 e 9, 15, tira 15, cancela esse. 9 com 5, 14. Está correto então. Tranquilo? Essa é a questão de número 6. A questão de número 7, determina o valor de M para que os pontos sejam colineares, né? Então, como a gente pode proceder nessa questão? Então, determina o valor de M para que os pontos 2 menos 3, menos 6 e 5 e M menos 5 sejam colineares. Então, se eles são colineares, então quando a gente calcular esse determinante tem que dar zero, correto? Então, a gente coloca 2, menos 3 e 1, o outro ponto, menos 6, 5 e 1 e o outro, M, menos 5 e 1. Como eu quero que eles sejam colineares, então esse determinante tem que dar zero. Só qual esse determinante foi igual a zero para ser colineares, correto? Então, um vai, 2 vem, 1 vem. Diagonal principal, por cima, por baixo. Então, mais e menos é menos, menos e mais é menos. M vezes 3, 3M vezes 1, 3M. Certo? M vezes 3 e 3M, 3M vezes 1, 3M. 2 vezes 5 é 10, 10 vezes 1 é 10. Então, mais 10. Menos e menos, mais. 6 vezes 5, 30 vezes 1, 30. Agora volta. Mais e menos, e menos é mais. Mas tá voltando, troca, menos. 1 vezes 3 é 3, 3 vezes 6, 18. Aqui mais vezes mais é mais, vezes mais é mais. Mas tá voltando, vira menos. 1 vezes 5 é 5, 5 vezes M, 5M. Mais vezes menos é menos vezes mais é menos, mas tá voltando, vira mais. 1 vezes 5 é 5, 5 vezes 2 é 10. Como eu quero que esses pontos estejam alinhados, então esse determinante, que é isso daqui, tem que ser igual a zero. Então, juntando aqui os que tem M, né? Menos 3M, menos 5M, sinais iguais só me conserva, né? Então dá menos 8M. 10 mais 30, 40. 40 mais 10, 50. 50 menos 18. Mais 50 menos 18 igual a zero. Então, se a gente fazer 50 menos 18, isso dá 32. Faz 32 para o outro lado. Fica menos 8M igual a... Tá positivo e passa negativo. Como não pode ficar negativo, a gente multiplica por menos 1 aqui. Correto? Vai ficar 8M igual a... Troca o sinal, vira 8M. Troca o sinal, vira 32. Passa esse 8 dividindo. 32 dividido por 8. Que é quanto? 4. Correto? Então, essa é a questão de número 7 da primeira listinha. Ok? Então, pessoal, essa questão de número 8 aqui, olha... Ela pede o seguinte, olha... Obtém a equação da reta, né? Que passa pelos pontos A. Coloca esse ponto A aqui, ó. Menos 2 e 4, né? E D 6 e menos 1.
quer achar a equação da reta que passa por esses dois pontos, correto? Então, de forma análoga à questão número 7, vamos calcular o determinante para ela, né? Então, o determinante vai ser igual a menos 2, 4 e 1, x, y, 1, e aqui 6 menos 1 e 1, né? E vamos calcular esse determinante. Então, os extremos de baixo sobem, vai o 6, vai o 1, e os extremos de cima descem, né? Menos 2 e 1. Então, aqui a gente tem a diagonal principal, uma por cima e uma por baixo, correto? E a diagonal secundária, aqui, ó, uma por cima, uma por baixo, né? Voltando é negativo e indo é positivo. Então, vamos lá, 6 vezes 4, 24, vezes 1, né? 24. Menos e mais é menos, e mais é menos. 2 vezes y, 2y, vezes 1, 2y, né? Mais e menos é menos, e mais é menos. X vezes 1 é x vezes 1, x. Agora voltando, né? Mais vezes mais vezes mais é mais, mas está voltando a virar menos, né? 1 vezes 4 é 4, 4 vezes x, 4x. Mais vezes mais vezes mais é mais, mas está voltando menos. 1 vezes y é y, y vezes 6, 6y. Mais e menos é menos, menos e menos é mais, só que tá voltando, troca o sinal, vira menos. 1 vezes 2, 2, né? Como a gente quer achar a equação da reta, a gente tem que igualar isso daqui, né, a zero. Então vamos juntar os x, ó. Esses são x, sinais iguais, soma e conserva, né? Então, menos 1, menos 4, menos 5, x. Menos 2y, menos 6y, menos 8y. 24 tira 2. 2 igual a zero, né? Para estar alinhado. Pode deixar assim ou multiplica com menos 1. Fica 5x mais 8y menos 22 igual a zero, né? O pessoal lá, eu vi que pessoas, né, entregou essa resposta e alguns outros entregaram essa resposta, correto? A equação de reta que passa pelos pontos 2 e 0, 0, 2 e então você vai fazer aquela mesma maneira que a gente acabou de fazer a última questão, né? Vamos calcular o determinante disso daqui igual a zero. 2, 0, 1, x, y, 1 e 0, 2, 1. Né? Como eles têm que estar alinhados, o determinante tem que dar zero. Então os extremos sobem, de cima desce. Dá zero, né? Então diagonal principal, uma por cima, uma por baixo, né? E diagonal secundária, aqui, ó. Uma por cima, uma por baixo. A gente faz, ó. Tem zero na linha, não precisa fazer, vai dar zero. 2 vezes y, 2y, vezes 1, 2y. X vezes 2, 2x, 2x vezes 1, mais 2x. Agora volta. Tem zero na linha, não precisa fazer. Tem zero na linha, não precisa fazer. Mais e mais e mais dá mais, mas tá voltando, vira menos. 1 vezes 2 é 2, 2 vezes 2 é 4. Como tem que estar alinhado, tem que dar zero. Ah, professor, não tem essa alternativa. Então, todo mundo é par, divide todo mundo por 2. Dá y mais x menos 2 igual a 0, correto? Ah, professor, ainda não tem essa alternativa. Vamos colocar o x primeiro. Então, fica x mais y menos 2 igual a 0. Será que tem agora? Vamos ver lá. Então, aqui é mais 2, né? Aqui, ó. X mais y menos 2 igual a 0. Correto? Essa é a questão número 9. Agora a gente vai fazer a 10, da mesma maneira, né? Olha, sabendo que os pontos A, 0 e 1, B, 1 e 0 e C pertencem à mesma reta, devemos ter o mesmo modo que a gente fez essa questão aqui, correto? Faz determinante 0, 1, x, y1 e 1, 0, 1. Como a gente quer que esteja linear, o determinante tem que dar 0. Então a gente pega os extremos aqui de baixo, sobe, os extremos de cima desce. Então aqui tem a diagonal principal, uma por cima, uma por baixo. Ainda é positiva, né? Agora a diagonal secundária aqui, ó. Uma por cima, uma por baixo. Voltando é negativo. A gente faz, ó. 1 vezes 1 vezes 1. 1. Tem 0 na linha, não precisa fazer igual a 0, né? Tem 0 na linha, não precisa fazer igual a 0. Agora voltando. Mais vezes mais vezes mais é mais, tá voltando, vira menos. X, né? 1 vezes 1 vezes x dá x. Mais vezes mais vezes mais dá mais, mas tá voltando é menos. 1 vezes y vezes 1, y. Né? Tem 0 na linha pra você fazer. Como a gente quer
que esses 3 pontos estejam alinhados, então esse determinante tem que dar, cadê? A 0, né? Então, menos x menos y tem que dar 0. Tem essa alternativa? Não. Vamos multiplicar por menos 1? Então, menos 1 mais x mais y igual a 0. Tem essa alternativa? Não, mas é que parece, ó, x mais y igual a 1. É porque o menos 1 tá do outro lado. Vamos jogar para o outro lado, então. X mais y tá negativo, passa para lá, positivo. Agora foi igual, ficou. Então essa é a alternativa. Correto? Então, essa foi a correção da lista, né, da primeira lista que a gente passou. Ok, lá no dia 16, se não me engano, dia 13 de março. Ok. Então, tá aí a correção, bons estudos, qualquer dúvida, vocês nos contatem aí, abraços e até mais.